Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando cada capítulo da Bíblia. Estamos indo capítulo por capítulo do Novo Testamento, verso por verso, para que assim vocês tenham um comentário, tipo vídeo, um comentário com um comentarista aqui da Bíblia, né, interpretando para você, explicando o sentido. Claro que isso não é algo exaustivo, apesar de nós falarmos bastante coisa. Quando eu digo exaustivo, querendo dizer no sentido de ser completamente, que nós não vamos deixar nada de fora, às vezes podemos deixar alguma coisa, mas daremos uma pista para você continuar pesquisando. Quero também dar bem-vindo a todos aqueles que têm subscrevido no nosso canal e pedir a todos que ajudem a nos divulgar esse canal, que você fale aos seus amigos, companheiros. Se cada pessoa falar para 2 ou 3, nós estaremos aumentando o número de pessoas que assistem e assim nosso propósito é atingir muita gente que fala a língua portuguesa, para que possa conhecer melhor a palavra de Deus, a Bíblia. Muito bem, nós vamos continuar então em Lucas capítulo de número 13, aonde nós vamos ver que começa esse capítulo falando da mortandade de Galileus e uma queda de uma torre em Siloé. Isso aconteceu a sudoeste de Jerusalém. E a conversa que eles trazem a Jesus e o que Jesus fala acerca disso. Depois vamos falar da parábola da figueira estéril, falar também da mulher que andava encurvada por 18 anos, depois mais parábolas de Jesus, como o grão de mostarda e do fermento, a porta estreita e, por último, Jesus é avisado do ódio de Herodes. É interessante esse capítulo, ele começa com Pilatos e termina com Herodes. Não é? Lucas já está, de alguma forma, prevendo para nós o julgamento de Jesus, que Jesus irá perante Pilatos e depois a Herodes. Esse capítulo também mostra que Pilatos não tolerava qualquer rebelião contra o governo, contra o império. E aqui começa com Pilatos mandou executar alguns judeus e misturou o sangue deles com o sacrifício. Olha só o capítulo 13 de Lucas. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que falavam dos galileus. Galileus é o pessoal da Galileia do norte de Israel, cujo Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Então presta atenção, esses galileus que tinham vindo a Jerusalém para adorar, pelo jeito isso aconteceu próximo ao templo. Pilatos mandou prender eles, talvez alguns deles eram considerados zelotes. Zelotes era um grupo que se rebelava, e Pilatos vai ensinar de alguma forma aos judeus como é que se retém essas rebeliões. E ele manda matar esses galileus e pegou o sangue deles e misturou com o sacrifício no altar. De uma certa forma, uma profanação também, né? Porque no altar se oferecia normalmente sangue de ovelhas, e aqui Pilatos vai oferecer o sangue desses galileus. Eles vieram falar com Jesus acerca disso, talvez dizendo acerca desses galileus como eram pecadores, ou alguém talvez querendo colocar um medo em Jesus acerca de Pilatos, né? E depois nós vamos ver no final do capítulo alguém também avisando acerca de Herodes para Jesus. E olha a resposta de Jesus. Verso 2, e respondendo Jesus, disse-lhes: cuidai vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas, não é? Então, Jesus, quando eles contam, pela resposta de Jesus, nós entendemos que eles estavam falando que esses galileus pereceram por causa do pecado deles. E aí Jesus diz: vocês cuidam que eles são mais pecadores do que os outros galileus? Aí Jesus vai aproveitar e ensinar uma lição
sobre também a universalidade do pecado. É fácil a gente apontar o erro do outro, falar do pecado do outro, não é? Dizer, olha, isso aí aconteceu porque a pessoa estava em pecado, e não olhar para o nosso. Mas olha o verso 3, mas vos digo antes, que se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Olha que chamada para o arrependimento de Jesus. E Jesus diz que se não há arrependimento, todos perecem, não é? Romanos 3:23 diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, o homem está perecendo por causa do seu pecado. E se não houver arrependimento do seu pecado, todos de igual modo perecereis. Verso 4, agora é Jesus que acrescenta, parece que havia um comentário muito grande sobre 18 homens sobre qual a torre de Siloé caiu. Isso fica a sudoeste de Jerusalém, não é? Mas aqui, nessa torre de Siloé, nós não temos nenhuma outra parte da Bíblia que menciona isso, mas Lucas menciona, e menciona que Jesus disse, e aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos os homens que habitam em Jerusalém. Parece que estavam construindo uma torre em Siloé, era comum construir uma torre para vigia, e a torre parece que desabou, e muita gente talvez, olha, esses homens estavam em pecado, olha coisa, 18 homens, não é? Morreram na queda dessa torre, mas vos digo antes, que se vos não arrependerdes, todo de igual modo perecereis. Então, todas as vezes, tanto no verso 3 quanto no verso 5, Jesus usa esses dois eventos para falar da necessidade de arrependimento. Não é arrependimento, se o homem não se arrepende, vai de igual modo perecer. Então, a chamada aqui é para o arrependimento. E a parábola que vem agora da figueira é uma parábola do produzir fruto de arrependimento, não é? Haver arrependimento. E dizia essa parábola, um certo homem, Jesus nota que vai dizer a razão que Jesus vai contar a parábola é devido também a esse comentário deles, e dizia essa parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Interessante, nota o seguinte, que a figueira aqui estava plantada na vinha, não é? Vinha é lugar que se planta videira, mas o homem tinha na sua vinha uma figueira, né? E foi procurar nela fruto e não achando. Aqui possivelmente é o fruto, a figueira representa a nação de Israel em muitos textos. Israel também é representado por uma vinha, não é? Em Isaías capítulo 5, fala minha vinha, em vez de produzir uvas boas, produziu uvas bravas, e também pela figueira. Então ele foi procurar nela fruto, e não achando. Devido ao contexto, que o texto fala antes de arrependimento, nos sugere aqui a ideia de fruto de arrependimento. Os homens são considerados árvores, muitas vezes na Bíblia, e aqui está se referindo a fruto de arrependimento, ou pode se referir a uma nação inteira como Israel, fruto de arrependimento. E disse ao vinheteiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, já 3 anos que ele ia lá. Diz que a figueira normalmente, quando plantada nova, leva pelo menos 3 anos para dar fruto, e há 3 anos. Os 3 anos aqui que venho procurar fruto nessa figueira também pode ser uma referência aos 3 anos do ministério de Jesus, procurando arrependimento em Israel. Não é? Jesus, Lucas menciona que Jesus foi batizado quase aos 30 anos, não diz exatamente na Bíblia que Jesus morreu aos 33 anos, isso é um cálculo que se faz devido aos 3 anos do ministério de Jesus, e como Lucas menciona que ele foi batizado quando tinha quase 30 anos de idade, então aceita-se universalmente que Jesus morreu aos 33 anos de idade.
quando ele sacrificou por nós. Então, esses 3 anos pode ser uma referência do tempo em que Cristo estava dando para Israel se arrepender. E o vinheteiro vai pedir mais 1 ano, presta atenção, há 3 anos, e não acho, corta a figueira, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Então, Deus dá um tempo para a pessoa se arrepender. A pessoa não se arrepende e está ocupando a terra inutilmente. Aqui no caso é a árvore, não é? E respondendo, ele disse-lhe: Senhor, deixa esse ano até que eu escave a esterque. Então o vinheteiro que cuidava das árvores, cuidava da vinha, cuidava da figueira, pediu ao Senhor mais 1 ano, que ele deixasse para que eu escave a esterque. Se der fruto, ficará, e se não, depois mandarás a cortar. Não é? Então, mais uma oportunidade foi pedida, pelo menos mais 1 ano, não é? Então, Deus dá oportunidades de arrependimento. As pessoas dizem, uau, alguém morrer vai ser condenado, né, jogado longe da presença de Deus, mas Deus não condena ninguém sem antes dar oportunidade de arrependimento. Até os ninivitas, que eram considerados inimigos de Israel, Deus enviou o profeta Jonas para avisar que ainda 40 dias a cidade seria subvertida. E os ninivitas se arrependeram, inclusive Jesus menciona isso, que os ninivitas irão se levantar contra aquela geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Alguns capítulos atrás, nós falamos nisso, nesse comentário. Então, ele dá mais uma oportunidade, Deus sempre dá, não é uma, várias oportunidades de arrependimento. Mas aqui é a parábola da figueira, e a figueira que não dá fruto é arrependimento, possivelmente fruto de arrependimento, que 2 vezes o contexto fala de arrependimento. Vamos continuar. E ensinava no sábado numa das sinagogas. Normalmente as sinagogas eram casas, pequenas casas de estudo, que o povo se reunia para ler a palavra de Deus e ensinar, né? Principalmente o templo só havia um, não confunda templo com sinagoga. Sinagoga eram diversas casas de oração. O templo era diferente, era para ser oferecidos sacrifícios pelos pecados, para que o povo também fosse lá no templo e orasse e aprendesse, mas principalmente era um local de sacrifícios. Somente no templo era oferecido sacrifício. Agora, o estudo da palavra era espalhado por todo Israel, diversas sinagogas. Acredita que as sinagogas surgiram principalmente quando o povo estava no exílio, que eles queriam se reunir para estudar a palavra de Deus, para se congregarem, para aprender. As sinagogas também tornaram-se lugares de evangelização. Jesus correu várias sinagogas aos sábados na Galileia, pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus. E aqui então Jesus aparece de novo na sinagoga. Lucas capítulo 4, verso 6, diz que Jesus entrou na sinagoga de Nazaré conforme o seu costume. Então Jesus tinha o costume de todo sábado estar na sinagoga. Lá está o mestre de novo ensinando na sinagoga. Era o local onde eles ensinavam a lei. E Jesus está ensinando. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Eu já expliquei isso no outro programa, que as enfermidades, elas têm 4 fontes de origem. A primeira fonte de origem pode ser genética. Nós já nascemos com uma predisposição genética para certas enfermidades, por exemplo, como diabetes. Muita gente já nasce com uma predisposição genética, principalmente se o pai, a mãe, o avô, a avó sofria disso. Tem gente que nasce com predisposição para ter problemas do coração, principalmente se vem de uma família que tem. Por isso, quando você vai ao médico, né, o médico faz várias perguntas: seu pai sofria disso, sua mãe sofria disso, tem um tio, tia, tem pessoas que nascem com predisposição para terem células cancerígenas,
Então isso é o que eu chamo de doenças genéticas, que são herdadas através de nossos antecedentes e devido à combinação do nosso células, podemos nascer com certas predisposição genética. A segunda fonte de enfermidades, às vezes, é a negligência do corpo. A pessoa que abusa do seu corpo, comendo, bebendo demasiadamente, o que não foi feito. A comida foi feita para nos alimentar e dar-nos força, não é? Então a gente come para viver, mas tem gente que é o contrário, parece que vive para comer. Não é? Então ele vive para comer, então ele quer comer toda hora, beber toda hora, e tem gente que não tem controle e pode isso vir a destruir. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a pessoa que bebe demais, toma álcool demais. O nosso fígado não é feito para tomar tanto álcool. E aí a pessoa vai desenvolver uma doença chamada cirrose, que é a desintegração do fígado, e pode vir a falecer. Não é? Um pessoal alcoólatra pode vir, eu conheço vários que morreram de cirrose devido ao álcool excessivo no próprio fígado que o destrói. Não é? A pessoa que come também açúcar demais, ela já tem uma predisposição para diabetes, pode desenvolver uma diabetes. A pessoa come gordura demais, vai ficar com suas veias gordurosas e aí vai ter um alto colesterol combinado com a obesidade, com a pressão alta, que vai gerar um problema no miocárdio, vai ter um ataque do coração. Então, mas note que isso aconteceu devido ao abuso da comida e da bebida, daquilo que a pessoa comeu ou bebeu. Nós temos que olhar muito bem o que enfiamos pela boca abaixo, porque diz um ditado muito certo que os peixes e os homens morrem pela boca, né? O peixe por causa do anzol da isca e acaba sendo pescado e morre pela boca. Mas a realidade e o paralelo é o mesmo. Então, presta atenção, a fonte de doença pode ser uma predisposição genética, a fonte de doença pode ser o abuso do nosso corpo. Tem outra fonte de doença que se chama psicossomática, né? Psicossomática tem a ver com a mente, a alma, né? Psico quer dizer alma no grego, somática é o soma, é o corpo, né? Então, há problemas às vezes da alma, uma tristeza, uma angústia, pode gerar dificuldades no corpo, na mente. Pode a pessoa que se acha cansada todo o tempo, pessoas que atraem a doença porque creem na doença. Existe a fé positiva, que é a fé para cura, mas tem gente que tem uma fé para ficar doente, não é? E aí ela atrai aquilo, a doença, um ódio muito grande, vai trazer problemas e disfunções. Isso quando a gente está comendo nem deve se aborrecer, porque aquela comida não vai fazer bem se você comer aborrecido. Então tem várias coisas psicossomáticas que tem a ver, que ainda estão se descobrindo. E tem o problema espiritual. Problema espiritual, falta de perdão, dívidas pode gerar problemas no corpo, não é? Preocupações excessivas espirituais gerar problema. No caso, se você notar, essa mulher, ela tinha um espírito de enfermidade. E é interessante, Lucas é médico, Lucas está descrevendo, talvez isso atraiu o evangelho, porque Lucas viu as curas que se fazia no nome de Jesus e foi atraído certamente por isso. E Lucas, o próprio médico que está escrevendo esse evangelho, diz que a doença dessa mulher, apesar de se manifestar no campo físico, ela andava encurvada, um problema na coluna, a causa da doença era um espírito de enfermidade. Vai dizer que era Satanás, o texto vai dizer. Nem toda doença é causada por Satanás e por demônios, como eu já disse, 4 fontes de doença, presta atenção, uma predisposição genética, abuso do nosso corpo, falta de cuidados corretos com o corpo quanto à alimentação e a bebida, psicossomática, são problemas psicológicos que vão se revelar no corpo, e
fonte de doença espiritual. No caso, essa mulher tinha um espírito de enfermidade. A enfermidade dela era causada por um espírito demoníaco. Como hoje pode haver pessoas doentes que são causadas por espíritos demoníacos. Muito caso desse é tratado na Bíblia, não é? Então, como são 4 fontes, então se nós pegarmos 100% e dividir por 4, 25%, 25, 25. Então, presta atenção, 25% das nossas doenças pode ser uma predisposição genética, 25% pode ser falta de cuidado do nosso corpo devido, 25% pode ser problemas de aflições, angústias psicossomáticas e 25% pode ser espírito de enfermidade. No caso dessa mulher não era 25%, era 100% o espírito de enfermidade. E ela já havia 18 anos. 18 anos é bastante tempo, não é? Na verdade, 18 dias para quem está doente já é bastante tempo. 18 dias de enfermidade, 18 meses, 1 ano e meio. Imagine agora 18 anos. Há 18 anos essa mulher andava encurvada. O fato dessa mulher andar curvada, torta, e mulher normalmente é uma interpretação de uma nação, pode ser que também é uma referência, e como nós já vimos falando disso, do pecado da figueira, que essa mulher também, apesar de existir realmente, era uma referência ao estado da nação de Israel, que estava encurvada, sendo dominada agora por espíritos demoníacos. Pode ser uma pré-referência a isso, há 18 anos. O 18 anos de sofrimento dessa mulher é paralelo também com os 18, verso 4, sobre qual caiu a torre de Siloé. Então, 18 caiu a torre de Siloé, no verso 4, agora 18 a mulher. Eu gosto de chamar a atenção sua para esses detalhes na Bíblia que às vezes passa desapercebido. As pessoas lêem e vê um número aqui, depois vê o mesmo número depois e passa muitas vezes desapercebido. E o propósito desse programa é chamar a sua atenção para esses detalhes. Veja no verso 4, 18 homens caiu a torre de Siloé. A mulher também andava presa por Satanás há 18 anos. Interessante esses paralelos bíblicos, não é? A mesma coisa quando a filha de Jairo tinha 12 anos e a mulher que sofria do fluxo de sangue também sofria 12 anos. Essa mulher sofria há 18 anos, andava encurvada, não podia de modo algum endireitar-se. Vamos falar um pouco dessa mulher, que é interessante. Ela tinha o espírito de enfermidade, nós já sabemos o tempo que ela tinha esse espírito, mas uma das coisas que me chama a atenção nessa mulher é a sua perseverança. Há 18 anos ela sofria, há 18 anos ela andava encurvada, mas ela não deixava de ir à sinagoga. Interessante, não é? Ela estava na sinagoga. 18 anos encurvada, 18 anos sofrendo, 18 anos com o seu problema, mas não deixava de ouvir a Deus. Às vezes Deus pode nos deixar um tempo, ou permitir, não é que Deus deixa, porque Ele não é a fonte da enfermidade, Deus é a fonte da cura, mas Deus pode permitir, e de acordo com o texto, nós vamos ver que a fonte da enfermidade vem de Satanás. Satanás quer ver-nos doente, Deus quer nos curar. Então, essa mulher, apesar de 18 anos sofrer e estar dominada até por um espírito de enfermidade, ela não deixava de ir à sinagoga, ela não deixava de ouvir a palavra de Deus. Tem gente que diz, a gente fala, oh, irmão, você não vai à igreja por quê? Não, pastor, está doente, eu não deu para ir, enfim, arruma uma série de desculpas. Essa mulher, há 18 anos, estava lá na sinagoga. E chegou o dia da cura dela. Nós nunca sabemos quando é que pode chegar o dia da nossa cura, por isso não desista. Cada serviço que você vai adorar a Deus, cada vez que você está na presença de Deus, o teu milagre pode chegar, não é? Tem até uma canção que diz, hoje o meu milagre vai chegar, não é? Eu vou crer e não vou desistir. Então, muitas vezes essa mulher mostra esse exemplo para nós, que o milagre dela chegou naquele dia. 18 anos,
Não foram 18 dias, 18 meses, foram 18 anos, mas o milagre chegou. Sempre chega o dia do seu milagre, sempre chega o dia do meu milagre. O importante é estarmos na casa de Deus. E a mulher estava. E vendo-a Jesus, Lucas 13, 12. E vendo-a Jesus. Como é maravilhoso quando Jesus nos vê. Note que Jesus viu a mulher primeiro, antes dela ver Jesus. Do jeito que ela estava encurvada, talvez ela só ouvia Jesus. Mas Jesus vendo a Jesus, chamou assim. Eu digo que houve 4 passos para o curo da mulher. Primeiro, Jesus a viu. Jesus a viu. Segundo, Jesus a chamou. Como é bom ouvir a voz de Jesus. Jesus a viu, Jesus a chamou. Terceiro, Jesus declarou, disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Então Jesus viu, Jesus chamou e Jesus lhe disse, Jesus declarou, mulher, estás livre da tua enfermidade. 18 anos sofrendo, ouviu aquela palavra maravilhosa. Mulher, estás livre da tua enfermidade. Depois de 18 anos. Então Jesus a viu, Jesus a chamou, Jesus disse, quarta coisa que Jesus fez, verso 13, Lucas 13, 13, impôs as mãos sobre ela. Quando Jesus impõe suas mãos santas, suas mãos maravilhosas, suas mãos poderosas sobre a nossa vida muda, não é? Então Jesus impôs as mãos sobre ela. Fazia tempo, talvez, que ela não recebia o toque de ninguém, até que ela recebeu o toque daquele que criou os céus e a terra, o toque poderoso de Jesus. Então Jesus a viu, Jesus a chamou, Jesus disse à mulher e Jesus a tocou a mulher. 4 passos para a cura dela. Jesus a viu, Jesus a chamou, Jesus disse-lhe a sua palavra e Jesus tocou na mulher. Impondo as mãos sobre ela, logo se endireitou. Chamando 18 anos encurvada, 18 anos com aquele problema, mas quando Jesus a toca, logo a mulher se descurvou, né? Se endireitou. A mulher que andava curvada, torta, logo se endireitou e glorificava a Deus. Quando Deus nos toca, é para glorificar. Olha, eu não sei você, mas eu já andei com umas dores nas costas, que é algo terrível, não é? E quando a gente sente o alívio daquelas costas, quando a gente sente a cura, sente o toque de Jesus, oh, irmãos, é motivo de glorificar a Deus. E logo se endireitou e glorificava a Deus. Verso 14, agora vem a oposição, não é? Olha só, e tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, o homem principal da sinagoga, toda sinagoga tinha alguém principal, não é? E esse homem era o príncipe da sinagoga, o homem principal na sinagoga, o homem que comandava a sinagoga, tomando a palavra, indignado. Qual era a indignação do homem? Porque Jesus curava no sábado. Ai, meu Deus do céu, que coisa terrível que a tradição faz na cabeça das pessoas. A pessoa achava que porque era sábado, não podia se realizar curas. E parece que Jesus, de propósito, curava no sábado, para notar e ensinar que ele é o Senhor do sábado, que é ele que pode fazer todas as coisas no sábado. Não é? O sábado era o sábado que o homem tinha que entender que era um encontro com Deus, e se era um encontro com Deus, se era um encontro com a graça de Deus, por que as pessoas não podiam ser curadas no sábado? Mas consideravam um trabalho, né? Outro dia eu mostrei aqui, no Talmud, o segundo volume do Talmud, são 22 volumes, que é maior, só esse segundo volume, do que a Bíblia toda, que fala 39 coisas que era proibido fazer no sábado, inclusive cura. É permitido no sábado salvar a vida. É permitido no sábado circuncidar-se uma pessoa, mas não era permitido no sábado curar. E era a visão que eles tinham, e a visão errada faz isso. Uma visão errada leva a uma distorção do propósito e da verdade de Deus. Aqui
uma visão errada sobre a guarda do sábado, que não podia fazer isso, que era considerado trabalho. O homem ficou indignado, porque Jesus curava no sábado, e disse à multidão: 6 dias é que é mistério trabalhar. Trabalhar, mas não está falando de curar. 6 dias que é mistério trabalhar. Nesses, pois, vinde para ser descurados, e não no dia do sábado. Oh, que cegueira espiritual, não é? Que tortura espiritual. A mulher estava torta fisicamente devido ao espírito que aprendia. Mas esse coitado estava torto na sua visão, torto no seu entendimento das coisas. E não no dia do sábado. Ele estava mais preocupado com a regra do que o bem-estar da mulher. Vem cá, a mulher sofria 18 anos, não era motivo de ele se alegrar? Quando a mulher se endireitou, começou a glorificar Deus, e talvez alguns glorificaram, mas o homem fica indignado com Jesus por ter curado no sábado. Respondeu, porém, o Senhor não vai deixar quieto, né? O Senhor lhe disse: hipócrita, ganhou o nome certo, não é? Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumenta e não leva a beber água. Olha só que ensinamento Jesus mostra. A maioria deles tinham jumento, que era o animal de transporte na época. Tinham boi, que era o animal que eles usavam para arar a terra, para cuidar da terra, também para reproduzir com a vaca, produzindo leite, enfim. Todos eles tinham boi, a maioria tinha, todos eles tinham jumento, e eles não deixavam de dar de beber água ao animal. Um alívio, porque era dia de sábado. Não deixava o jumento morrer de sede no sábado, não deixava o boi morrer de sede. Se era considerado trabalho curar, mais trabalho ainda, era dar água para o jumento e o boi. Outro conceito errado, para eles, às vezes um jumento e um boi estava valendo mais do que um ser humano, uma mulher, não é? Para eles, na mente deles, conceito errado, distorcido, eles eram capazes de dar de beber para o jumento e para o boi, e não se compadecer de uma mulher. Assim como a gente hoje em dia, que ela tem um cãozinho de estimação, eu tenho 2, de vez em quando estou gravando aqui o programa, eles latem, você já deve ter ouvido alguns programas, esses cães latir, eles querem participar do programa, não é? Então, eu tenho 2, e dou de comer, dou de beber a eles, e tenho uma certa afeição pelos meus cãozinhos. Noto que eles também têm a mesma por mim, não é? Nós gostamos dos nossos animais. Mas, olha só, tem gente que a gente compra ração, não é barato, não é para o cão comer. Às vezes um pacote de ração, 30 e poucos dólares, se a gente dá para o cão comer, porque não vai deixar morrer de fome, da água. Mas, às vezes, nós deixamos de dar 30, 40 dólares para a missão, para sustentar uma criança com fome na África ou na Índia. Achamos muito dinheiro, dá 40 dólares por mês para ajudar uma criança na África ou na Índia, solucionar a fome de uma criança, e compramos ração para o nosso cão comer. Jesus tem uma palavra para isso, chama-se hipócrita, não é? Nós temos a obrigação de ajudar a obra missionária, não é? Você não vai deixar o seu cão sem a ração, porque você também deve cuidar do animal. Mas se você amar, ou eu amar, mais o meu cão do que uma criança com fome na África ou na Índia, nós estamos fazendo tudo errado, estamos perdendo a visão das coisas. Temos que entender que um menino, uma menina com fome, uma criança na Índia passando fome, necessidade, e nós podendo ajudar e não ajudando, dando mais valor ao nosso animal de estimação do que a uma criança que passa fome, tem algo seriamente errado conosco, e devemos ouvir o Senhor dizer: hipócrita, não é? Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi
ou jumento e o leva a beber água, e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado essa filha de Abraão. Note que ela era israelita, filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Jesus mostrou que a fonte da enfermidade da mulher, apesar de ela ser filha de Abraão, apesar de ela ser, vamos dizer, uma crente em Abraão, não é? Crente com a mesma fé de Abraão, ela estava presa por Satanás por 18 anos. Já me perguntaram, pode Satanás atacar um crente? Claro que pode, é óbvio. Atacou Jó, que era crente, não é? Com a permissão, claro, de Deus. Essa mulher, 18 anos, não é? Crente às vezes sofre opressão do inimigo. Aliás, eu vou dizer que o crente sofre mais luta contra o diabo do que às vezes o não crente, porque o não crente já está nas garras mesmo do diabo. O outro crente que está tentando escapar das garras do diabo, que mostra sua fé em Deus, é testado. Essa mulher era crente, mas 18 anos, Satanás fazia o quê? A mantinha presa. A mantinha presa, até que chegou alguém mais forte que Satanás, alguém que tem todo o poder, que é Jesus, que veio para desfazer as obras de Satanás, não é? Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus para desfazer as obras do diabo. Então, há 18 anos, o diabo mantinha preso. Note que essa fonte da enfermidade da mulher era de fato espiritual. Há 18 anos, nós não sabemos o que era na coluna da mulher, mas sabia que o resultado era uma mulher andava encurvada, e sabemos que a causa era um espírito de enfermidade. Talvez para Lucas, o médico, é isso que mais surpreendia ele, que isso ele não tinha condição de curar. Mas Jesus tinha o espírito da enfermidade, que há 18 anos Satanás a mantinha preso. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Pois é, vai mexer com Jesus é para ficar envergonhado, não é? Vai ser adversário de Jesus, o adversário de Jesus é Satanás. Já vai ser parceiro. O adversário de Jesus é Satanás, e aqueles que querem advertir a obra de Jesus, acaba sendo parceiro de Satanás. Não é? Todos os seus adversários ficaram envergonhados. Os adversários, mas o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Jesus sempre faz coisas gloriosas, não é? E quando nós estamos do lado de Jesus, a gente se alegra por uma mulher que é liberta, se alegra porque Satanás é derrotado, mais uma vez, esse infeliz que tenta deixar as pessoas infelizes é derrotado pelo mestre dos mestres, Jesus. E dizia, aqui é semelhante, Jesus vai dizer agora, aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui compararei. Agora vem outra parábola, não é? O evangelho de Lucas é o evangelho das parábolas, é o evangelho que tem mais parábolas, mais do que Mateus. Então parábolas eram técnicas, figuras de linguagem, a qual Jesus as lançava, trazendo um ensino. Aqui ele vai trazer outro ensino, através de uma parábola. E aqui a parábola é chamada a parábola do grão de mostarda e do fermento. São duas parábolas, não é? Vamos tentar entender essas parábolas. E dizia, a quem é semelhante o reino de Deus? As parábolas, Jesus chamaram parábolas similitudes, que eram similitudes, são semelhanças, comparações com o reino de Deus, trazendo semelhança. E aqui compararei. Vamos lá. Verso 19, primeira, é semelhante ao grão da mostarda. O grão da mostarda é pequenininho mesmo. É semelhante ao grão da mostarda que um homem tomou, lançou na sua horta. O grão é pequenininho, mas quando cresce a hortaliça, daquele grão pequeno, surge uma grande planta, não é? Uma hortaliça, grande planta, lançou na sua horta. E cresceu e fez-se grande árvore, olha que coisa tremenda. E os seus ramos se aninharam às aves do céu. Não é? Então, ele compara a um grão
de mostarda. Às vezes o grão de mostarda foi comparado com o tamanho da fé. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, sai daqui e vai acolá, e ele obedecerá. Não é? Então, um pequeno grão que é lançado, depois cresce. Não é? Porque a nossa fé deve crescer e deve realizar coisas grandes. Jesus não para aí, disse outra vez, aqui compararei o reino de Deus. Agora vem a segunda parábola. É semelhante ao fermento. O fermento normalmente tem uma conotação negativa na Bíblia, mas aqui ela vai ter uma conotação positiva. Não é? Fermento às vezes é comparado a massa podre, em 1 Coríntios capítulo 5, e de fato é. Fermento é comparado também com a doutrina e o ensino dos fariseus, em Mateus, então em Lucas também. Então nós aqui essas são as conotações negativas, mas aqui tem uma positiva, da capacidade de crescimento, que o reino de Deus cresce, mesmo com as coisas ruins que acontecem, tudo é usado para a glória de Deus e o crescimento. É semelhante ao fermento que uma mulher tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, não é? A mulher pegava pouco de fermento, misturava com a farinha, até que tudo levedou. Era comum quando fazia certos pães, apesar de eles usarem pães sem fermento. Mas a mulher aqui levedou, cresceu. Mesma coisa acontece no reino de Deus. O reino de Deus cresce, mesmo com as massas podres que existem. Tem gente que quer tirar, mas a Bíblia não manda tirar. Quando quiseram tirar o joio, ele falou, deixai crescer o trigo com o joio. Dentro da igreja vai haver o trigo e vai haver o joio. Nós não devemos tirar. E nem Deus tira. Tem gente que sai daqui, o joio saiu. Que joio saiu? Nem Deus tira, Deus deixa crescer junto. Deus deixa crescer para que não será tirado só na colheita, no final. Não é semelhante ao fermento que uma mulher tomando escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo levedou. 2 parábolas interessantes, fala de crescimento. Pequeno grão de mostarda, cresceu. O fermento, colocar na farinha, cresceu. O reino de Deus foi feito para crescer. Amém? É esse o sentido das 2 parábolas, falam de crescimento. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Então Jesus ia ensinando e ao mesmo tempo que ele ia percorrendo cidades, aldeias, ensinando em suas sinagogas, ele ia caminhando para Jerusalém, caminhando para o seu sacrifício, caminhando para a morte que lhe aguardava em Jerusalém. E disse-lhe um Senhor, são poucos os que se salvam? Boa pergunta, não é? E ele respondendo, a pergunta do homem é quanta gente vai salvar? São poucos? O homem já está dizendo, são poucos os que se salvam? E Jesus vai dizer, porfiai por entrar pela porta estreita. Jesus já havia também em outras ocasiões falado da porta estreita e da porta larga. Nós temos que porfiar por entrar pela porta estreita. A porta é Jesus, né? E a porta ela é estreita, não é aquelas double wides, né? Portas duplas que se abrem, não é assim. É uma porta larga, a porta é estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão, não é? Se eu perguntar quem quer entrar no reino dos céus, claro que todo mundo vai dizer, eu quero. E muitos procuram entrar, mas não acerta com a porta. Não é? Procuram entrar pelos seus meios, não entra pela porta certa que é Jesus. A porta, entrai pela porta. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta. O pai de família é uma outra parábola referente, o pai de família, ao próprio Deus. Por enquanto, a porta da graça está aberta. Por enquanto, a porta da salvação está aberta. Mas um dia ela será cerrada, ela vai se fechar, não é? Quando o pai de família se levantar, Deus se levantando do seu trono, e cerrar a porta, e começar a estar de fora e a bater a porta, não é? Depois de cerrada, vão bater. Também, quando na arca que Noé construiu, que Noé entrou para dentro com sua família,
e todos os animais, e Noé levou 120 anos construindo e pregando aquela arca, até o dia que ele entrou e a porta se cerrou. Depois os do lado de fora que veio o dilúvio não conseguia mais entrar, né? A porta da graça está aberta hoje, a porta da oportunidade, a porta da salvação. Essa porta chama-se Jesus. Entra por ele, encontre ele. Mas tem muita gente que rejeita, tem gente que acredita nos seus próprios méritos, na sua própria bondade, na sua própria religião para entrar lá. E aí não acerta com a porta. E um dia essa porta vai cerrar. Aí não adianta bater, não é? Os que estiverem de fora batendo, dizendo, Senhor, Senhor, olha, clamando, né? Senhor, Senhor. 2 vezes, toda vez que fala 2 nomes, ou repete-se, é para chamar atenção. Em verdade vos digo, né? Em verdade, 2 vezes. Senhor, Senhor, chamando atenção. Abre-nos. E respondendo, ele vos disser, não sei de onde vós sois. Não sei de onde vós sois. Aproveite a porta. Aproveite as oportunidades. Pode ser hoje o dia da tua salvação. Não permita que essa porta se cerre sem você entrar por ela. Então começou a dizer, temos comido e bebido na tua presença. E tu tens ensinado nas nossas ruas. Uma referência ao próprio Cristo, que tinha comido e bebido com eles, que tinha ensinado nas suas ruas, mas eles não atentaram. Agora vem bater, não é? Uma outra referência para a nação de Israel do tempo da visitação deles. E ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois. Olha que coisa terrível, não é? Hoje muita gente rejeita Cristo, hoje muita gente rejeita Deus. Mas um dia ele vai querer que Deus o aceite, que Deus o receba, e Deus vai dizer, não sois, não sei da onde sois, não sei da onde sois. Digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim. Oh, coisa terrível é ouvir o próprio Deus dizer, aparta-te de mim, não sei de onde você é, mas Deus, tem misericórdia. Não, agora é tarde. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Deus não tem associação com a iniquidade, Deus não tem associação com o pecado. Lembra que o capítulo começou falando de arrependimento? Arrependimento. Eu não posso me arrepender pelo seu pecado, tenho que me arrepender pelo meu. E tenho que procurar não praticar iniquidade, não é? Vós todos que praticais a iniquidade. E ali haverá choro. Mas o choro agora é tarde demais. Ali haverá choro, ranger de dentes. Claro, vai grinar os dentes. Choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Tá vendo? Eles eram considerados filhos do reino, eles eram para entrar no reino, os patriarcas estarão lá, Abraão, Isaque e Jacó. Deus é conhecido como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Jacó com todos os seus enganos, mesmo assim estará lá. Todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Eles que deveriam ser filhos do reino. Uma referência direta, devido à rejeição deles, dessa porta estreita, chamada Jesus. Note que essa conversa se deu com a pergunta, são poucos os que hão de salvar? Então, devido à rejeição deles, entrar por essa porta chamada Jesus, de conhecer o tempo da visitação deles, vós seres lançados fora. E agora vem uma ironia, isso é irônico para eles. E virão do Oriente e do Ocidente. Oriente, não é? O Oriente, que é para o Oeste, o Ocidente, que é para o Leste, e do Norte e do Sul. Basicamente, o que eles na Bíblia conhecem como os 4 cantos da Terra, né? O Ocidente, o Oriente, o Norte, o Sul. Virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, assentar-se à mesa no reino de Deus. Ou seja, povos de outras nações viriam do Norte, do Sul,
do Oriente, do Ocidente, a sentar-se à mesa no reino de Deus, sentar-se para ter comunhão à mesa. E eis que os derradeiros há que serão os primeiros. Paradoxo, né? Os últimos serão os primeiros. Derradeiros, aqui quer dizer últimos. E eis que os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros há que serão os derradeiros. Tá vendo? Então, os últimos, imagine a última geração, vai ser a primeira a entrar. E os primeiros, lá da época de Jesus, serão os últimos, porque tudo vai se dar por ocasião da volta de Cristo, onde os mortos irão ressuscitar, os que estiverem vivos serão transformados. Então, por isso que a última geração será a primeira a entrar, enquanto que a primeira geração ainda vai ser a última, não é? Naquele mesmo dia, vamos lá, chegaram os fariseus agora para assustar Jesus, não é? Naquele mesmo dia chegaram os fariseus dizendo: sai e retira-te daqui, como se Herodes, porque Herodes quer matar-te, como se Herodes e faz matar Jesus. Então chega esses fariseus para assustar Jesus. Já vieram uns falar de Pilatos, agora vem falar de Herodes. Como se Jesus fosse correr de Herodes, como se Jesus fosse ter medo. O mestre, por excelência, que não tinha medo de nada, ia ter medo de Pilatos ou de Herodes, não é? Naquele mesmo dia, chegaram os fariseus dizendo: sai, retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Não é? Não era só Herodes, os fariseus também queriam, mas eles estão jogando o negócio para Herodes. Herodes quer te matar. Dá a impressão que eles estão sendo amigos de Jesus e avisando, mas querem que Jesus se retire. Sai, retira-te daqui, porque Herodes quer matar. E ele respondendo, e disse: ide dizei àquela raposa. Olha como Jesus não tinha medo, né? Jesus até, ele quer me matar, então vocês vão dizer àquela raposa que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e ao terceiro dia sou consumado. Amém? Jesus está falando também da sua morte e ressurreição ao terceiro dia. Ele falou, hoje e amanhã, né, eu executo curas, eu expulso demônios. Note que o expulsar demônio vem antes das curas, porque muitas curas era acontecido depois do demônio ser expulso, como no caso dessa mulher que há 18 anos andava encurvada. Jesus expulsou o espírito de enfermidade da vida dela, qual é referido ao próprio Satanás, e a mulher foi curada, endireitou-se e glorificava a Deus. Diz aquela raposa, Herodes, Jesus chamou ele de uma raposa. Não é? A raposa é um animal meio traiçoeiro, sempre tentando pegar. Que eu expulso demônios hoje e efetuo curas hoje e amanhã, e ao terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Note que Jesus está indo em direção a Jerusalém, indo em direção ao seu altar de holocausto, a cruz pelos nossos pecados. E vem os fariseus querendo impedir. Jesus diz, eu caminho hoje, caminho amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jesus está dizendo novamente que sua morte vai se dar em Jerusalém. E aí menciona Jerusalém e depois no próximo verso fala Jerusalém duas vezes. Então, no final do verso 33 e no início do verso 34, 3 vezes nós vamos encontrar Jerusalém, 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 não é? Fora de Jerusalém como local do local sua morte. E aí Jesus vai dizer Jerusalém, Jerusalém, 2 vezes chamando a atenção. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Várias pessoas morreram em Jerusalém de apedrejamento. Inclusive Atos capítulo 7, o primeiro mártir da igreja, Estevão, acaba morrendo em Jerusalém sendo apedrejada. Jerusalém que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como galinha, não é? Galinha ajunta os seus pintainhos debaixo das asas e não quisesse. Como galinha, a ave, a galinha ela é muito protetora dos seus filhos. Em Portugal, e isso vale para Portugal, não para o Brasil, quando uma mãe é muito protetora, em Portugal existe uma mãe galinha,
No Brasil você nunca fala isso, né? Mãe galinha. Mas em Portugal existe essa expressão, mamãe galinha, mamãe protetora. No Brasil usa mãe coruja. Dizer para uma brasileira que ela é uma mãe galinha é até ofensivo, mas dizer para uma portuguesa que ela é uma mãe galinha, ela é considerada uma mãe protetora. Não é? A galinha junta os seus pintainhos debaixo de suas asas. Existe uma expressão que chama zoou, que vem de animais, morfismo, forma de animais, que é muito bíblica e acontece muito na Bíblia. Por exemplo, a divindade às vezes assume a forma de animais. Jesus é chamado leão da tribo de Judá. Jesus também é chamado Cordeiro de Deus. Então são zoou de zoológico, né, que vem zoomorfismo, são formas de animais. Não é? Então Jesus é chamado Cordeiro de Deus, Jesus é chamado Leão da tribo de Judá, são representações. E nações às vezes são representadas por animais. Por exemplo, símbolo dos Estados Unidos, uma águia. O Império Romano também usava uma águia como seu símbolo. Mas o próprio Deus também usa uma águia. Não é? Para os crentes que esperam, voarão como águias, aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças como águias, e o próprio Deus às vezes é traçado, devido às alturas, o Deus das alturas, como águia. Por exemplo, Êxodo, capítulo 19, verso 4, Deus diz, reconhece, ó Israel, que como uma águia leva os seus filhotes na asa, assim vos conduzi, uma comparação com uma águia protetora dos animais, porque a águia pequena, a águia filhote, nasce nas alturas e ela aprende a voar nas alturas. A mamãe águia, quando ela começa a criar asas, põe sobre suas asas, leva a águia pequena para um voo, de repente a mamãe sai de baixo e o filhote vai descendo, batendo as asinhas, ainda não consegue voar muito e a mãe vai acompanhando até que a mãe mergulha, pega o filhote de novo e leva para as alturas, até ele aprender a voar. Não é? Então a Bíblia usa muitos exemplos da natureza, Deus o Criador, como exemplo. Então, presta atenção, Êxodo, capítulo 19, verso 4, o pai é representado por uma águia. Lucas, capítulo 14, verso de número 34, o filho é representado por uma galinha. Em Mateus, capítulo 3, verso 16 e 17, o Espírito Santo é representado em forma de pomba. Então, olha que coisa interessante, nós temos, vamos dizer, as três aves da Trindade. O Pai, a águia, o Filho, a galinha, e o Espírito Santo, a pomba. Três aves da representação da Trindade, três aves distintas. A águia, o Pai, a galinha, aqui em Lucas eu li, Jesus mesmo faz essa comparação dele com uma galinha, não é? O Filho, a galinha, o Espírito Santo, a pomba. As três aves da Trindade. Curiosidades bíblicas para você. Eis que a vossa casa, Jesus volta a falar aqui, né, que ele quis juntar como galinha Jerusalém, mas não quiseram. E agora vem a palavra de juízo, pelo fato de eles não se arrependerem, pelo trabalho evangelístico de Jesus, o trabalho de chamá-los ao arrependimento. Eis que a vossa casa vos deixará deserta. Verdade, eles foram espalhados, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, no ano 70 foi destruído pelo general Tito o templo, no ano 135 o imperador Adriano ordenou que todos os judeus saíssem de Jerusalém. Eis que a vossa casa vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Quer dizer, devido à rejeição deles, Jesus quis vir como galinha juntando os pintainhos, eles não quiseram. Agora, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Ano 70, destruição do templo. Ano 135, na revolta de Bar-Shoba, a imperador Adriano mandou que todos os judeus saíssem de Jerusalém. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, até que venha o tempo. Vai chegar o tempo em que dizeis, bendito, bendito aquele que vem
em nome do Senhor. Na entrada triunfal, muitos diziam, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, mas até que essa foi a entrada triunfal, mas eles vão clamar, eles vão reconhecer como Jesus, o verdadeiro Messias, e aí se dará o retorno maravilhoso, bendito de Jesus. Amém? Outro texto que fala da volta de Jesus. 318 vezes o Novo Testamento refere-se à volta de Jesus. Jesus um dia há de voltar, bendito que vem em nome do Senhor. Com isso, terminamos mais um capítulo. Assista os demais capítulos que nós já gravamos. Assista os capítulos que nós vamos fazer. Subscreva no nosso canal para receber notificações dos programas novos. Divulgue o nosso canal se tem sido de bênção, se você tem aprendido. Nós temos trazido curiosidades bíblicas, temos chamado a atenção para detalhes de texto, temos tentado interpretar as escrituras de acordo com o contexto cultural, histórico, trazendo a você uma visão mais ampla, uma visão melhor do que está se tratando nas escrituras. Divulgue o nosso canal, fale para 3, 4, 5 pessoas. Se você é membro de uma igreja, diz, olha, eu estou assistindo esse canal, está sendo de bênção para mim, assine nesse canal e aprenda mais da Bíblia. Espero que esse programa tenha abençoado mais uma vez sua vida. Quem esteve convosco, o pastor Eugênio Piacentini. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a rica e doce consolação do Espírito Santo. Deus vos abençoe, divulgue o nosso canal, assista os demais programas, que a graça de Jesus seja contigo. Amém.